Resolução no TC 302/2026, que institui a política de gestão e controle da disciplina no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, parte 1. Tema da aula: Política de gestão e controle da disciplina dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com base na Resolução número 302 de 2026. Orientação inicial para estudo. Nesta aula, o ponto central é compreender como o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina organiza a gestão da disciplina de seus servidores. A matéria não trata apenas de punição. Ela trata de prevenção, orientação, correção, apuração preliminar, soluções consensuais e, somente quando necessário, aplicação de sanções em sindicância ou processo administrativo disciplinar. Para concurso, a banca tende a cobrar a diferença entre instrumentos parecidos. Por isso, o aluno deve dominar as distinções entre averiguação e investigação preliminar sumária, entre mediação e termo de ajustamento de conduta, entre termo de ajustamento de conduta e termo circunstanciado administrativo, e entre meios prévios de apuração e meios sancionatórios. Também são muito cobrados os prazos, os requisitos, as vedações e os efeitos de cada procedimento. A ideia principal da Resolução número 302 de 2026 é a seguinte: o controle disciplinar deve preservar a ordem, a eficiência, a integridade institucional e o ambiente respeitoso de trabalho. A administração não deve começar sempre pela punição. Quando o problema é pequeno, corrigível, de baixo potencial ofensivo ou ligado a conflito interpessoal, a norma valoriza instrumentos pedagógicos e consensuais. Quando há indícios suficientes de infração mais séria, aí sim se parte para a sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Política de gestão e controle da disciplina. A Resolução número 302 de 2026 institui a política de gestão e controle da disciplina no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O artigo 1º estabelece que a resolução dispõe sobre essa política de gestão e controle da disciplina. O artigo 2º determina que a Corregedoria Geral, os gestores, os membros da Comissão Permanente de Processo Disciplinar e os demais servidores designados pelo Presidente ou pelo Corregedor-Geral devem adotar as disposições da resolução para organizar suas atividades. O primeiro cuidado de prova é entender que a disciplina não é assunto exclusivo da Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral tem papel central, mas gestores, chefias, membros de comissão e servidores designados também atuam no sistema. A disciplina é tratada como política institucional e não como simples reação punitiva. Direito disciplinar. No controle da disciplina no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina aplicam-se normas de direito disciplinar, considerado um ramo especializado da ciência jurídica. Isso significa que a atuação disciplinar tem regras próprias, princípios próprios e procedimentos próprios, embora possa receber aplicação subsidiária de outras áreas do direito. Conceitos fundamentais da resolução. A primeira tabela da aula apresenta conceitos que devem ser transformados em fala contínua, porque são muito importantes para a prova. A averiguação é o procedimento de apuração realizado pela chefia imediata ou por outro servidor por ela designado. A finalidade da averiguação é verificar se existem indícios suficientes de infração administrativa. Ela é simples, interna e preliminar. A investigação preliminar sumária é o procedimento de apuração realizado por servidor designado pelo Corregedor-Geral. Ela é mais robusta do que a averiguação, tem caráter sigiloso e pode envolver diligências internas e externas. A mediação é um instrumento de acordo conduzido por terceiro imparcial, sem poder de decisão. Seu objetivo é resolver conflitos entre as partes de forma voluntária, estabelecendo consenso sobre o ocorrido, para evitar repetição do problema ou consequências futuras. O termo de ajustamento de conduta é instrumento de resolução consensual celebrado entre a administração pública e o servidor quando houver indícios de infração disciplinar de baixo potencial ofensivo. Esse instrumento estabelece compromissos e medidas corretivas. Infração disciplinar de baixo potencial ofensivo é aquela cuja sanção prevista seja repreensão ou suspensão de até 30 dias. Este conceito é decisivo, pois aparece tanto na mediação quanto no termo de ajustamento de conduta. A coleta de informações é o procedimento adotado pela Corregedoria Geral para avaliar as circunstâncias e os requisitos necessários à celebração do termo de ajustamento de conduta. O termo circunstanciado administrativo é o procedimento adotado em caso de desaparecimento ou dano de bens do tribunal que causem prejuízo de pequeno valor. A sindicância investigativa é procedimento instaurado pelo Corregedor-Geral e conduzido por comissão, destinado a apurar autoria ou materialidade de infração disciplinar. A sindicância patrimonial é procedimento instaurado pelo Corregedor-Geral e conduzido por comissão, destinado a apurar indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades declarados pelo servidor. A sindicância acusatória é processo administrativo de rito sumário adotado quando a infração disciplinar apurada não enseja, em tese, penalidade maior que suspensão. O processo administrativo disciplinar é procedimento administrativo de rito ordinário para apuração de infrações puníveis com demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. O procedimento sumário é processo administrativo de rito especial aplicável exclusivamente a abandono de cargo, inassiduidade intermitente ou acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Abandono de cargo é ausência ao serviço, sem justa causa, por período superior a 30 dias consecutivos. Inassiduidade intermitente é ausência ao serviço sem justa causa por 60 dias intercalados, no período de 12 meses.
Revisão disciplinar é pedido formulado por pessoa interessada para que seja revisto o processo administrativo disciplinar. Pedido de reconsideração é pedido para que a mesma autoridade reconsidere determinada decisão em processo ou revisão disciplinar. Recurso é instrumento de impugnação da decisão disciplinar, dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela que proferiu o ato, para reexame e eventual reforma. Fontes primárias do direito disciplinar no tribunal. As fontes primárias são aquelas que estão no núcleo do regime disciplinar. A prova pode tentar confundir fonte primária com fonte subsidiária. A Lei Federal nº 8.112 de 1990, por exemplo, não aparece como fonte primária obrigatória para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ela aparece como fonte de aplicação supletiva e subsidiária, quando houver lacuna ou omissão na legislação estadual aplicável. São fontes primárias, entre outras, a Constituição Federal, especialmente os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais e os princípios da administração pública. Também são fontes primárias os princípios do direito disciplinar, os princípios do direito administrativo, a Lei Estadual nº 6.745 de 1985, que criou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar Estadual nº 855 de 2024, que dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e a Lei Complementar Estadual nº 491 de 2010, que criou o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, naquilo que se aplica aos servidores do Tribunal. Também entram como fontes primárias a Lei Federal nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, leis federais e estaduais incidentes, súmulas e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, atos normativos do próprio tribunal, provimentos da Corregedoria Geral e outros atos normativos existentes ou futuros que tratem de matéria disciplinar no âmbito da administração pública e sejam compatíveis com o regime jurídico dos servidores do tribunal. O ponto de prova é o seguinte: Constituição Federal, princípios do direito disciplinar e princípios do direito administrativo são fontes primárias. A banca pode dizer que os princípios do direito administrativo são apenas subsidiários, mas isso está errado. A banca também pode dizer que a Lei Federal nº 8.112 de 1990 é fonte primária obrigatória, mas isso está errado para este regime. Ela é subsidiária quando houver lacuna ou omissão. Fontes supletivas e subsidiárias. As fontes supletivas e subsidiárias servem para preencher lacunas, complementar a interpretação e auxiliar a aplicação do regime disciplinar. Entre elas estão o Código de Processo Penal, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código Civil, a Lei Federal nº 8.112 de 1990 quando houver lacuna ou omissão na legislação estadual aplicável, princípios de direito penal, civil e processuais, pareceres vinculativos da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, normativos expedidos pela Administração Pública Estadual e Federal, jurisprudência, doutrina, analogia, costumes e princípios gerais de direito. Atenção para duas pegadinhas. Primeira pegadinha: jurisprudência pode ser fonte. Segunda pegadinha: doutrina não prevalece sobre normas internas do tribunal. Ela é fonte auxiliar, não superior. Princípios do direito disciplinar são princípios do direito disciplinar: a legalidade, a finalidade, a moralidade, o interesse público, a motivação, a impessoalidade, a verdade real, a razoabilidade, a publicidade, a proporcionalidade e a eficiência. Esses princípios orientam a atuação disciplinar como um todo. Legalidade significa que a administração só pode agir conforme o ordenamento. Finalidade significa que o procedimento disciplinar deve buscar o interesse público e não perseguições pessoais. Moralidade exige conduta ética da administração. Interesse público significa que o sistema disciplinar serve para preservar a integridade do serviço. Motivação exige explicação das decisões. Impessoalidade impede favorecimentos ou perseguições. Verdade real orienta a busca pela realidade dos fatos e não apenas pela forma. Razoabilidade e proporcionalidade evitam exageros. Publicidade é regra, embora existam hipóteses de sigilo. Eficiência exige atuação útil, célere e adequada. Princípios do processo administrativo disciplinar são princípios do processo administrativo disciplinar: o contraditório e a ampla defesa, a isonomia, a igualdade instrumental, o devido processo legal, a segurança jurídica, a colegialidade, a indivisibilidade da apuração disciplinar, o formalismo moderado, a instrumentalidade, o convencimento motivado, a vedação ao bis in idem e a duração razoável do processo. Para a prova, a expressão in e bis in idem significa que ninguém deve ser punido duas vezes pelo mesmo fato na mesma esfera de responsabilização. Formalismo moderado significa que o processo administrativo não deve transformar formalidades em armadilhas, mas também não significa ausência de regras. Instrumentalidade indica que as formas existem para garantir a finalidade do processo. Convencimento motivado significa que a autoridade decide com base nas provas e deve explicar as razões da decisão.
Controle da disciplina. A norma regulamenta a gestão disciplinar, o sistema de controle das infrações disciplinares, o conhecimento dos fatos, o juízo de admissibilidade, os expedientes de aferição prévia, os meios alternativos de resolução e os procedimentos adotados na instauração, instrução e julgamento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares relacionados aos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. As disposições da resolução aplicam-se, no que couber, também aos servidores requisitados ou cedidos em exercício no Tribunal. A finalidade do controle disciplinar é assegurar a manutenção da ordem, a eficiência e a integridade institucionais, além de promover ambiente de trabalho respeitoso. O controle disciplinar também deve permitir a correção de desvios de conduta em favor do propósito institucional do Tribunal. Os meios alternativos de resolução consensual possuem caráter pedagógico. Eles devem explicar claramente ao servidor as consequências do fato e as formas de aperfeiçoar o serviço ou a conduta. Meios de controle da disciplina. O controle da disciplina dos servidores do Tribunal é realizado por prevenção, detecção, correção, mediação, termo de ajustamento de conduta, termo circunstanciado administrativo, apuração em averiguação, investigação preliminar sumária, sindicância investigativa ou sindicância patrimonial, e aplicação de sanções por meio de sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Esse conjunto é muito cobrado. A banca pode perguntar se prevenção, detecção e correção integram o sistema de controle da disciplina. A resposta correta é sim. A banca pode tentar restringir o controle disciplinar apenas à corregedoria ou apenas ao processo administrativo disciplinar. Isso está errado. Prevenção. A prevenção, como política de gestão, compreende acompanhamento e avaliação no estágio probatório, orientação e controle pela chefia imediata, especialmente durante a gestão e avaliação de desempenho, valorização da dignidade dos servidores, para que se sintam integrados ao meio funcional e assistidos em situações sensíveis, especialmente pelas áreas de assistência social, psicologia e saúde, treinamento sobre a melhor forma de execução das tarefas relacionadas ao cargo ou função, atualização periódica sobre responsabilidades administrativas, civis e criminais associadas às condutas de servidores, valorização da ética dentro e fora da repartição, e reconhecimento formal, por critérios impessoais, de servidores que se destacarem no cumprimento de suas tarefas. Perceba que prevenção não é punição. Prevenção é capacitação, orientação, cuidado institucional, acompanhamento e valorização ética. A Corregedoria Geral poderá propor à Diretoria de Gestão de Pessoas e ao Instituto de Contas ações educacionais específicas voltadas às medidas preventivas. A Diretoria de Gestão de Pessoas, com auxílio das chefias imediatas responsáveis pelas avaliações de desempenho, identifica lacunas de competências. A Corregedoria Geral também pode designar comissão multidisciplinar com representantes de áreas conexas para planejamento e execução de medidas preventivas. Controle primário pelas chefias. A correção é ação imediata e obrigatória das chefias imediatas e superiores quando presenciarem ou tiverem ciência de irregularidades cometidas no exercício das funções ou com reflexo nelas, especialmente erro de interpretação de ordens ou regras, erro no cumprimento de tarefa ou erro de postura em relação a autoridades, advogados, colegas e terceiros, desde que essas ações não configurem infração disciplinar suscetível de apuração formal. Aqui está um dos pontos mais cobrados. Se a conduta é inadequada, mas não há infração disciplinar formal, a chefia deve adotar providência corretiva de caráter educativo. Não deve instaurar automaticamente investigação preliminar sumária, sindicância ou processo administrativo disciplinar. Também não deve aplicar sanção. A correção é educativa, reservada e respeitosa. A supervisão funcional e as atribuições de ordenar, controlar e corrigir são inerentes ao exercício da chefia. O controle pelas chefias deve ser impessoal, baseado em critérios técnicos ou lógicos, realizado de forma reservada e respeitosa, sem constrangimento, para restaurar a ordem interna. A correção deve ser exercida na primeira oportunidade. Primeiro, pelo esclarecimento verbal. Se necessário, por comunicação escrita de caráter educativo, contendo objetivamente o fato e a orientação sobre a forma correta de procedimento. A comunicação deve ser preferencialmente eletrônica, com possibilidade de resposta do servidor. Ela não resulta em aplicação de sanção. Ela fica arquivada pelo emissor para eventual avaliação futura pela Corregedoria Geral. A chefia deve considerar essa comunicação na avaliação de desempenho e cientificar a Diretoria de Gestão de Pessoas para registro. Se a Diretoria de Gestão de Pessoas entender necessário, poderá enviar a comunicação à Corregedoria Geral. Se o servidor se recusar a receber a comunicação, a chefia deve informá-lo de que a negativa caracteriza, em tese, ato de insubordinação. Persistindo a recusa, a chefia cientificará o titular da unidade, que noticiará a Diretoria de Gestão de Pessoas. A diretoria, se entender necessário, poderá comunicar o fato à Corregedoria Geral. Se o servidor, depois de devidamente alertado, persistir na conduta indevida, o titular da unidade deve noticiar imediatamente à Corregedoria Geral, com o original da comunicação entregue e eventual resposta do servidor, para análise das providências cabíveis. Conhecimento do fato. Toda comunicação sobre suposta infração disciplinar deve ser encaminhada à Corregedoria Geral, sempre que possível, com descrição objetiva do fato e de suas circunstâncias, local e data ou período aproximado, indicação dos presumidos envolvidos ou da suposta autoria, informação sobre possíveis danos ao erário, eventuais prejuízos ao serviço e apresentação ou indicação dos indícios da infração.
O ponto de prova é que a comunicação não exige prova completa da infração, mas não pode ser vaga ou genérica. Ela precisa ter elementos mínimos que permitam o juízo de admissibilidade. Comunicação por superiores e hierárquicos. As comunicações feitas por chefias imediatas ou outros superiores e hierárquicos devem conter informação sobre a realização de averiguação ou justificativa para sua inexistência. O corregedor-geral pode devolver a comunicação ao comunicante para que ele encaminhe o resultado de averiguação, com acréscimo de informações e elementos mínimos sobre os fatos. Se os elementos da notícia forem insuficientes para formar juízo de admissibilidade de qualquer outro meio de controle cabível, o corregedor-geral determinará a investigação preliminar sumária. Representação de terceiro. As representações de terceiros contra servidor devem ser feitas obrigatoriamente por escrito, com identificação do autor da denúncia e respectivo endereço. Se a pessoa comparecer à Corregedoria Geral com denúncia verbal contra servidor, serão colhidas declarações a termo na mesma ocasião, desde que o fato tenha relação com o exercício do cargo e, em tese, configure infração disciplinar. A identificação e os demais dados do denunciante serão reservados à Corregedoria Geral. O compartilhamento desses dados nos autos do procedimento administrativo disciplinar só ocorre mediante justa causa fundamentada da autoridade instauradora. Denúncia anônima. A denúncia anônima pode ser utilizada, mas com limites. Ela não permite instaurar diretamente sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. A denúncia anônima somente pode fundamentar averiguação ou investigação preliminar sumária quando trouxer descrição objetiva e circunstanciada dos fatos, indicação de autoria ainda que presumida, data, local ou período aproximado da ocorrência, e elementos que permitam verificar a veracidade do relato. A finalidade da averiguação ou investigação preliminar sumária baseada em denúncia anônima é exclusivamente verificar a procedência das informações e colher indícios que justifiquem medidas disciplinares posteriores. É vedada a instauração de sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar com base exclusivamente em denúncia anônima. Esses procedimentos só podem ser instaurados quando a investigação preliminar comprovar indícios suficientes de autoria e materialidade da infração disciplinar. Serão arquivadas de plano, por decisão fundamentada do Corregedor-Geral, as denúncias anônimas manifestamente genéricas, vagas ou incoerentes, as que não atenderem aos requisitos mínimos, as que versarem sobre fatos notoriamente inverídicos e as que configurarem evidente má-fé ou intuito de prejudicar servidor. O arquivamento não impede reexame posterior se surgirem novos elementos. A pergunta clássica de prova é esta: uma denúncia anônima detalhada pode gerar processo administrativo disciplinar diretamente? Não. Ela pode gerar apuração preliminar, desde que contenha elementos verificáveis. Somente depois, se forem encontrados indícios suficientes de autoria e materialidade, poderá haver procedimento sancionatório. Conhecimento direto pelo Corregedor-Geral. Se o Corregedor-Geral tiver conhecimento direto do fato, poderá determinar investigação preliminar sumária, instauração de sindicância investigativa ou patrimonial para reunir provas de autoria ou materialidade, ou instauração de sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar quando já estiverem preenchidos os requisitos para essas medidas. Quando cabível, o Corregedor-Geral poderá determinar ajustamento de conduta ou mediação em substituição às providências de apuração formal. Notícias veiculadas na mídia. Notícias de mídia, inclusive digital, que apontem um fato irregular e suposta autoria serão objeto de investigação preliminar sumária ou sindicância investigativa para reunir evidências que autorizem a instauração de medida sancionatória. Pode haver outra medida imediata, desde que devidamente justificada. Meios prévios de apuração. Os principais meios prévios estudados nesta aula são a averiguação e a investigação preliminar sumária. Eles são prévios porque não têm natureza sancionatória. Eles servem para colher elementos e subsidiar decisões futuras. Averiguação. A averiguação é procedimento preliminar realizado pela chefia imediata ou por servidor por ela designado. Sua finalidade é verificar a existência de indícios suficientes de infração administrativa que justifiquem a adoção de medidas apuratórias. A averiguação é instrumento regular de controle inerente à função de chefia e serve para subsidiar a Corregedoria Geral com elementos sobre a procedência dos fatos noticiados. A averiguação restringe-se à coleta de informações e documentos disponíveis no âmbito interno do tribunal. É vedada a realização de diligências externas. Essa é uma das distinções mais importantes da aula. A averiguação é feita pela chefia imediata ou servidor designado por ela, é interna, simples, preliminar e sem diligências externas. Investigação preliminar sumária é instaurada pelo Corregedor-Geral, é sigilosa, pode ter diligências internas e externas e é conduzida por servidor designado pelo Corregedor-Geral. Se, no curso da averiguação, surgirem indícios de que a conduta do servidor decorre de questão de saúde, será realizada perícia médica de ofício para avaliar a necessidade de licença para tratamento de saúde. Nessa hipótese, a averiguação será suspensa até a conclusão da perícia. Compete ao titular da unidade a qual o servidor estiver vinculado requerer o agendamento da perícia junto à Diretoria de Gestão de Pessoas e promover a apresentação do servidor. O comparecimento à perícia médica é obrigatório. A averiguação deve ser concluída no prazo de 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa fundamentada. Portanto, na prática, o prazo máximo ordinário é de 15 dias mais 15 dias. Nenhuma medida sancionatória será adotada com base exclusivamente na averiguação.
A averiguação é peça informativa e deve conter a descrição das diligências e dos resultados, mantidos sob sigilo, para que a Corregedoria Geral adote a medida cabível. O relatório de averiguação deve ser sucinto e conter descrição objetiva dos fatos apurados, relação das diligências realizadas, documentos ou elementos informativos colhidos, indicação de possíveis envolvidos, conclusão sobre a existência de indícios que justifiquem comunicação à Corregedoria Geral e, se houver questão de saúde, resultado da perícia médica e proposta de arquivamento ou encaminhamento à Corregedoria Geral. Aplicam-se à averiguação as hipóteses de impedimento e suspeição previstas na resolução. Investigação preliminar sumária. A investigação preliminar sumária é procedimento sigiloso instaurado pelo Corregedor-Geral quando a notícia de irregularidade, inclusive anônima, carecer de elementos mínimos sobre autoria ou materialidade. Ela será conduzida por servidor designado pelo Corregedor-Geral e consistirá na realização de diligências internas e externas necessárias à coleta de indícios suficientes para decidir sobre a instauração ou não de procedimento disciplinar. A investigação preliminar sumária contém exame inicial das informações e provas existentes no momento da ciência dos fatos, realização de diligências e oitivas, produção de informações necessárias para verificar a procedência da notícia recebida e elaboração de relatório final com manifestação conclusiva fundamentada e recomendações cabíveis. A investigação preliminar sumária tem caráter informativo e preliminar. São dispensadas as formalidades próprias da sindicância e do processo administrativo disciplinar. O servidor designado pode requisitar informações e documentos a órgãos e entidades da administração pública para coletar indícios mínimos de materialidade ou autoria. O Corregedor-Geral pode designar servidores de outras unidades, inclusive com conhecimento técnico especializado, para auxiliar na instrução, respeitadas as hipóteses de impedimento e suspeição. Concluída a instrução, o servidor designado apresentará relatório final, no prazo estabelecido pelo Corregedor-Geral. Esse relatório pode recomendar arquivamento por ausência de justa causa, quando não houver indícios suficientes de autoria e materialidade. Também pode recomendar arquivamento por inviabilidade de aplicação de penalidades administrativas em razão de morte do processado, exoneração, aposentadoria ou prescrição. Pode recomendar celebração de mediação, termo circunstanciado administrativo ou termo de ajustamento de conduta. Pode ainda recomendar instauração de processo correcional quando houver indícios de autoria, materialidade e viabilidade de aplicação de penalidades administrativas. Nenhuma medida sancionatória será adotada com base apenas na investigação preliminar sumária. Ela serve como peça informativa. Há uma ressalva importante. É vedada a recomendação de arquivamento por exoneração ou aposentadoria quando a penalidade a ser aplicada, em tese, for demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão. O prazo da investigação preliminar sumária é de até 180 dias, contados da instauração. Pode haver prorrogação por até 90 dias, uma única vez, mediante decisão fundamentada do Corregedor-Geral, considerando complexidade dos fatos ou necessidade de diligências extraordinárias. O descumprimento injustificado do prazo não gera nulidade do procedimento, mas pode ensejar apuração de responsabilidade do servidor designado. Se o prazo transcorrer sem conclusão, o Corregedor-Geral poderá avocar o procedimento ou designar outro servidor para concluí-lo. Contraditório e ampla defesa nos meios prévios. Concluída a averiguação ou a investigação preliminar sumária com indicativos de infração disciplinar, a Corregedoria Geral poderá intimar o servidor para apresentar manifestação oral ou escrita no prazo de 10 dias, contados do recebimento da intimação. Essa manifestação será analisada pelo Corregedor-Geral, que poderá determinar o arquivamento se demonstrada a inexistência de infração, propor termo de ajustamento de conduta ou outra medida alternativa, ou determinar a instauração de sindicância, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Atenção! Nos meios prévios, o contraditório formal pleno não existe desde o primeiro ato como ocorre em um processo acusatório. A intimação para manifestação é facultada à Corregedoria Geral ao final da apuração preliminar, quando houver indicativos de infração. Dispensa de averiguação e investigação preliminar sumária. A averiguação e a investigação preliminar sumária podem ser dispensadas quando o Corregedor-Geral, com base em elementos de convicção sobre materialidade e autoria, entender justificada a instauração direta de sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Em razão da complexidade da matéria, o Corregedor-Geral também pode dispensar a investigação preliminar sumária e determinar a instauração de sindicância investigativa. Mediação. A mediação é um meio alternativo de resolução. Ela é oferecida pela Corregedoria Geral antes da instauração de procedimento disciplinar, conforme critérios de conveniência e oportunidade, em duas hipóteses principais. A primeira é suposta infração disciplinar de baixo potencial ofensivo. A segunda é conflito nas relações interpessoais ou hierárquicas. A mediação não é punição. Não é julgamento. Não é decisão imposta. É instrumento consensual conduzido por terceiro imparcial, sem poder decisório, com foco no diálogo e na restauração das relações. A Corregedoria Geral também presta atendimento e orientação preventiva aos servidores sobre temas disciplinares, independentemente de haver procedimento de mediação. Princípios da mediação. A mediação observa a voluntariedade, que significa a adesão livre e espontânea das partes. Observa a confidencialidade, que significa sigilo sobre as informações tratadas, ressalvadas exceções legais. Observa a imparcialidade, que é a atuação neutra do mediador, sem favorecimento. Observa a autonomia da vontade, que é a liberdade das partes para propor e aceitar soluções.
Observa a informalidade, que é flexibilidade procedimental adequada ao caso concreto. Observa a oralidade, que dá preferência ao diálogo direto. Observa a restauração, com foco no restabelecimento das relações interpessoais. Observa a boa-fé, que exige conduta leal de todos. Observa a capacitação, porque mediadores devem ter formação adequada. E observa a avaliação, com acompanhamento estatístico dos procedimentos, resultados e cumprimento de acordos. A mediação tem caráter preventivo, pedagógico e restaurador. Seu objetivo é evitar infrações disciplinares e restabelecer relações funcionais. Requisitos e vedações da mediação: o Corregedor-Geral pode oferecer mediação em suposta infração disciplinar que, em tese, enseje repreensão ou suspensão de até 30 dias, com vistas à reeducação do servidor e ao restabelecimento das relações interpessoais. Ao oferecer a solução consensual, as partes firmam os termos de aceite. As partes podem declinar imotivadamente da mediação a qualquer momento, desde a oferta da solução até a lavratura do acordo. Se a solução acordada for descumprida, o caso prosseguirá em âmbito disciplinar. A mediação somente é admitida quando houver ausência de elementos indicativos de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator, inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes e terceiros, ou, se houver dano ou prejuízo, que ele tenha sido prontamente reparado pelo servidor, e conduta funcional pregressa compatível com a concessão do benefício. Não se admite mediação se o servidor tiver sido beneficiado anteriormente, no prazo de 3 anos, com instrumento de solução de conflitos. Também é vedada a mediação após a instauração de procedimento administrativo disciplinar ou termo de ajustamento de conduta sobre os mesmos fatos. Esses 2 pontos são muito cobrados. Se já houve mediação ou solução consensual nos últimos 3 anos, a mediação é vedada. Se o processo administrativo disciplinar já foi instaurado sobre os mesmos fatos, a mediação é vedada. Atribuições da Corregedoria Geral na mediação: compete à Corregedoria Geral organizar, coordenar e supervisionar a mediação no âmbito disciplinar. Dentro dessas atribuições estão designar mediadores, oferecer mediação aos servidores e partes envolvidas, homologar acordos, monitorar cumprimento de acordos e manter registros estatísticos. A mediação será conduzida por servidor da Corregedoria Geral com formação ou capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, designado pelo titular da unidade correcional. O mediador deve manter postura imparcial. Ele pode fazer ponderações e perguntas para facilitar o diálogo, mas não decide o conflito. O mediador auxilia os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito para que eles próprios encontrem soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. A pedido das partes ou do mediador, e com anuência das partes, podem ser admitidos outros mediadores quando isso for recomendável pela natureza ou complexidade do conflito. Impedimento e suspeição do mediador: é impedido de atuar como mediador o servidor que tenha interesse direto no conflito, que seja cônjuge, companheiro ou parente de uma das partes, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, ou que esteja litigando judicialmente com uma das partes ou respectivo cônjuge ou companheiro. Pode ser arguida suspeição do mediador que tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguma das partes. O mediador deve revelar às partes, antes do início da mediação, qualquer fato ou circunstância que possa gerar dúvida justificada quanto à sua imparcialidade. Nessa oportunidade, poderá ser recusado por qualquer das partes. Procedimento de mediação nos conflitos interpessoais ou hierárquicos: qualquer das partes pode, por meio do sistema eletrônico do tribunal, manifestar à Corregedoria Geral a intenção de submeter o conflito à mediação. A parte deve indicar à outra parte envolvida a descrição sucinta do conflito e a pretensão que busca alcançar. A Corregedoria Geral encaminha convite formal à outra parte para que se manifeste em até 10 dias sobre o interesse em participar da mediação. Aceita a mediação por ambas as partes, a Corregedoria Geral designa o mediador e define data, horário e local da primeira sessão, consultando a disponibilidade das partes. Considera-se rejeitada a mediação se não houver resposta no prazo de 10 dias ou se qualquer das partes manifestar desinteresse. A ausência injustificada de qualquer parte à primeira sessão previamente agendada encerra a mediação. A mediação considera-se instituída na data designada para a primeira reunião. Até que o acordo seja homologado pelo Corregedor-Geral, fica suspenso o prazo prescricional da presumida infração cometida. Depois de iniciada a mediação, reuniões posteriores só podem ser marcadas com anuência das partes. O mediador pode reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente e solicitar informações necessárias para facilitar o entendimento. A mediação se encerra com a lavratura do termo final, seja porque houve acordo, seja porque não se justificam novos esforços para a obtenção de consenso, por declaração do mediador ou manifestação de qualquer das partes. O prazo para a conclusão da mediação não deve exceder 60 dias, prorrogável por igual período mediante justificativa. Portanto, o prazo de mediação é de 60 dias mais 60 dias. Concluída a mediação com acordo, o acordo será submetido ao Corregedor-Geral para homologação. Após a homologação, a Corregedoria Geral monitora o cumprimento das obrigações. Cumprido integralmente o acordo, o procedimento é arquivado, mantido o caráter sigiloso. A homologação será indeferida de forma fundamentada e a apuração dos fatos prosseguirá quando o acordo violar direitos indisponíveis, for manifestamente desproporcional, não atender ao interesse público ou descumprir normas legais ou regulamentares. Confidencialidade na mediação: toda a informação relativa ao procedimento de mediação é confidencial em relação a terceiros, salvo decisão expressa das partes em sentido diverso.
O dever de confidencialidade alcança o mediador, as partes e outras pessoas que tenham participado direta ou indiretamente do procedimento. A confidencialidade inclui declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta feita por uma parte a outra na busca de entendimento, reconhecimento de fato por qualquer parte no curso da mediação, manifestação de aceitação de proposta de acordo e documento preparado unicamente para a mediação. É vedado usar documentos ou informações da mediação em procedimento administrativo disciplinar, salvo se houver autorização expressa das partes. A confidencialidade não impede o uso de casos concretos para fins pedagógicos, desde que preservado o sigilo das partes. Informação prestada por uma parte em sessão privada também é confidencial. O mediador não pode revelá-la a outra parte, salvo autorização expressa. Programa de incentivo à mediação. Compete à Corregedoria Geral organizar programa permanente de incentivo à mediação para a solução de conflitos no âmbito do tribunal. Esse programa será implementado com participação do Instituto de Contas e poderá envolver outros setores do tribunal e parceiros externos. A Corregedoria Geral deve estabelecer diretrizes para tratamento adequado de conflitos, desenvolver parâmetro curricular e ações de capacitação em métodos consensuais, buscar cooperação de órgãos e instituições públicas e propor ao Instituto de Contas cursos, palestras e atividades sobre o uso da mediação no âmbito disciplinar. A mediação tem caráter preliminar e preventivo, para evitar a formalização de procedimento disciplinar em condutas de baixo potencial ofensivo. A Corregedoria Geral deve disseminar cultura de celeridade processual, modernidade, diálogo, racionalidade administrativa, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e restabelecimento das relações interpessoais. Os servidores lotados na Corregedoria Geral devem passar por aperfeiçoamento permanente sobre o uso da mediação, por cursos e capacitações internas ou externas, inclusive em parceria com o Instituto de Contas. As regras operacionais de mediação serão estabelecidas no Manual da Corregedoria Geral. As sessões de mediação podem ser gravadas exclusivamente para a produção da ata, mediante prévia informação às partes. Termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é instrumento de resolução consensual aplicável a infrações disciplinares de baixo potencial ofensivo. Infração disciplinar de baixo potencial ofensivo é aquela cuja sanção prevista seja repreensão ou suspensão de até 30 dias. O termo de ajustamento de conduta pode ser aplicado ao mesmo servidor mais de uma vez, desde que observados os requisitos e limitações. O servidor pode propor a celebração do termo em até 10 dias após tomar conhecimento do processo disciplinar. As comissões sindicantes e processantes podem propor o termo em procedimentos disciplinares em curso até a elaboração do relatório conclusivo. Circunstâncias que favorecem o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta pode ser celebrado, entre outras circunstâncias, quando houver falta de treinamento do servidor na área técnica relacionada à suposta infração, problemas pessoais devidamente justificados que possam comprometer a rotina profissional, ou quando o servidor tiver praticado a ação por motivo de relevante valor social ou moral. Também pode ser considerado quando o servidor incorreu na infração por coação, cumprimento de ordem superior ou influência de violenta emoção, quando praticou o ato sob influência inevitável de fator externo ou em condições anormais de serviço, ou quando, logo após o incidente, procurou espontaneamente e de forma eficiente evitar ou reduzir as consequências do ato. Requisitos do termo de ajustamento de conduta. São requisitos para a celebração do termo de ajustamento de conduta o reconhecimento da inadequação da conduta pelo servidor, histórico funcional favorável ou manifestação de superiores hierárquicos ou da Corregedoria Geral abonando a conduta precedente, razoabilidade da solução diante do potencial para corrigir a conduta e melhorar o serviço público, inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou pronta reparação se houver dano ou prejuízo, não estar o servidor em estágio probatório e ausência de indícios de dolo ou má-fé. Não se admite termo de ajustamento de conduta se o servidor tiver sido beneficiado anteriormente, no prazo de 3 anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição. Coleta de informações para o termo de ajustamento de conduta. Para verificar os pressupostos do termo, o Corregedor Geral pode determinar coleta simplificada de informações. Essa coleta será realizada pela assessoria do Gabinete da Corregedoria Geral e documentada em ata ou relatório. Não há tomada formal de declarações ou depoimentos, nem produção de provas complementares. Finalidade reeducativa. O termo de ajustamento de conduta funciona como ferramenta alternativa à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar. Ele visa a reeducação do servidor. Ao firmá-lo espontaneamente, o servidor deve estar ciente da irregularidade de sua conduta e comprometer-se a observar e cumprir melhor as normas funcionais. Podem ser propostas medidas isoladas ou cumulativas adequadas ao aperfeiçoamento profissional do servidor ou ao restabelecimento da ordem jurídica violada. Danos ao erário e termo de ajustamento de conduta. A revisão da conduta aceita pelo servidor está restrita à esfera disciplinar. Se houver resíduo relativo a dano ou responsabilidade civil e não for possível composição imediata, a questão pode ser tratada em separado por termo circunstanciado administrativo ou por tomada de contas especial, se preenchidos os requisitos. Se for possível conciliar o acerto da conduta com a reparação do dano, será formalizado documento público assinado pelo devedor, com descrição do valor e das condições de cumprimento da obrigação. Esse documento constitui título executivo extrajudicial. O compromissário pode obrigar-se a consertar, repor ou indenizar, conforme oportunidade e conveniência da administração, observadas as normas aplicáveis ao termo circunstanciado administrativo.
Essa regra só se aplica aos casos em que, na época da suposta infração disciplinar, não era possível constatar a existência de dano ao erário ou quantificá-lo. Discricionariedade e momento do termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta não é direito subjetivo do servidor. Mesmo preenchidos os requisitos, o servidor pode requerer ao corregedor-geral, que decidirá motivadamente e comunicará a decisão ao requerente no prazo de 10 dias. O termo pode ser formalizado em qualquer fase do procedimento apuratório ou até a decisão final, observadas as regras específicas sobre proposta pelo servidor e pelas comissões. Corregedor-geral e orientador disciplinar. Compete ao corregedor-geral zelar pela correta aplicação do sistema de ajustamento de conduta, desde a verificação dos pressupostos autorizativos. Depois de instaurado o procedimento, o corregedor-geral pode delegar diligências a servidor da Corregedoria-Geral com conhecimento da metodologia e da finalidade do sistema. Esse servidor será chamado de orientador disciplinar. O orientador disciplinar acompanha e orienta os servidores para o bom andamento do termo de ajustamento de conduta. Compete a ele fornecer orientação e suporte para garantir compreensão e adesão às exigências do termo, supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas, esclarecer dúvidas e reportar à autoridade competente o progresso e eventuais violações. O orientador disciplinar deve manter imparcialidade e confidencialidade das informações obtidas durante o acompanhamento. Providências preliminares ao termo de ajustamento de conduta. O orientador disciplinar deve conferir a presença dos requisitos do ajustamento e, se houver divergência, apresentar considerações à autoridade que o designou. Deve realizar averiguações diretamente e solicitar diligências, documentos ou informações a qualquer unidade do tribunal quando necessário. Pode consultar terceiros para suprir dúvidas de mérito. Deve elaborar despacho instrutório simplificado com descrição do fato, identificação do servidor envolvido, providências preliminares adotadas e convocação do servidor para audiência. Audiência para composição. A convocação do servidor deve ser entregue com pelo menos 5 dias de antecedência, preferencialmente por meio digital. A convocação deve dar ciência do objetivo da audiência e da possibilidade de assistência por procurador. A chefia imediata deve ser informada da convocação para saber previamente da ausência justificada do servidor. A ata da audiência preliminar deve registrar a presença do servidor e do procurador, se houver. Se o servidor não comparecer, não se fizer representar por procurador e não justificar a ausência, o orientador disciplinar lavrará ata de não comparecimento e devolverá o procedimento ao corregedor-geral para as medidas cabíveis. O procurador presente será identificado pelo nome, endereço profissional e, se houver, número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele será informado do objetivo da audiência, do fato, das normas do ajustamento de conduta e dos efeitos da medida. O procurador pode conversar reservadamente com o cliente antes da deliberação. Se a composição for aceita, o termo de ajustamento de conduta será produzido imediatamente, lido e assinado pelo orientador disciplinar, pelo servidor compromissado e, se houver, pelo procurador constituído. Conteúdo do termo de ajustamento de conduta. O termo deve conter a data, o local e a identificação do orientador disciplinar, do servidor e, se presente, do procurador. Deve conter a especificação do erro, da pendência, da irregularidade ou da infração. Deve conter o prazo e os termos ajustados para a resolução pelo servidor. Pode prever reparação do dano causado, retratação do interessado, participação em cursos para compreensão dos deveres e proibições ou melhoria do serviço, acordo sobre cumprimento de horário e compensação de horas não trabalhadas, cumprimento de metas de desempenho ou outras condições estabelecidas, e sujeição a controles específicos relativos à conduta irregular. O prazo ajustado será proposto pelo orientador disciplinar conforme as particularidades do caso. Esse prazo é improrrogável e não pode exceder 24 meses, exceto quanto ao resíduo de reparação de dano. Concluído favoravelmente o termo, o expediente é encaminhado ao corregedor-geral com despacho do orientador disciplinar. O corregedor-geral examina a lisura do procedimento e produz decisão de celebração. As cláusulas do ajustamento podem ser revistas a pedido das partes, desde que demonstrados fatos novos ou supervenientes que justifiquem a modificação. Recusa do termo de ajustamento de conduta. Se o servidor recusar o termo em audiência, será aberto prazo de até 5 dias para nova audiência, na qual ele deverá comparecer e confirmar ou formalizar a negativa, podendo apresentar razões escritas. Se o termo não for aceito, os autos serão relatados e conclusos ao corregedor-geral para a adoção das medidas disciplinares cabíveis. Se a recusa decorrer de discordância em relação às condições apresentadas, o interessado pode requerer ao corregedor-geral, em até 5 dias, exame de contraproposta, cuja decisão será seguida pelo orientador disciplinar. O reconhecimento pelo servidor da inadequação de sua conduta não será usado como fundamento para instauração de procedimento administrativo pela mesma ocorrência, salvo se houver reiteração da conduta ou surgirem fatos supervenientes de relevância disciplinar. O termo de ajustamento de conduta não será objeto de publicação oficial. Para fins de controle, será registrado nos assentamentos funcionais do servidor. A chefia imediata será comunicada para supervisionar o cumprimento, preservado o sigilo do processo. Ao final do prazo do termo, o corregedor-geral solicitará manifestação escrita da chefia imediata para verificar a eficácia do compromisso. A chefia terá até 10 dias para apresentar relatório certificando o cumprimento ou não das obrigações, a ocorrência ou não de fato superveniente de caráter disciplinar e o desempenho das atribuições do cargo, além da conduta geral relativa à assiduidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade.
Cumpridas as condições do termo, os autos serão arquivados e disponibilizados para consulta a qualquer tempo pela Corregedoria Geral, pelo interessado, por procurador constituído e pela Diretoria de Gestão de Pessoas. Outros servidores só consultam os autos com autorização prévia do Corregedor Geral, salvo servidores da Corregedoria Geral. Terceiro com interesse legítimo também pode consultar, se houver autorização prévia do Corregedor Geral. Descumprido o compromisso, o Corregedor Geral adotará as providências necessárias para a instauração do procedimento disciplinar correspondente, com apuração de responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. A inobservância das obrigações do termo caracteriza a infração disciplinar prevista na Lei Estadual nº 6.745 de 1985. Celebração do termo de ajustamento de conduta pelos titulares das unidades. O ajustamento de conduta pode ser celebrado pelo titular da unidade a qual o servidor estiver vinculado, observadas, no que couber, as regras do capítulo. Nesse caso, o titular da unidade será o orientador disciplinar. A Diretoria de Gestão de Pessoas prestará apoio ao titular da unidade para a celebração do ajustamento. O termo celebrado pelo titular da unidade será submetido ao Corregedor Geral para homologação e arquivamento. Se não houver homologação, a decisão denegatória será fundamentada e o caso prosseguirá conforme a legislação aplicável. Termo circunstanciado administrativo. O termo circunstanciado administrativo é cabível em casos de desaparecimento ou dano de bens do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina que causem prejuízo de pequeno valor. Considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de mercado para aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite estabelecido para o contrato verbal de pequenas compras de pronto pagamento. O termo circunstanciado administrativo deve ser lavrado pelo titular da unidade a que estiver vinculado o servidor. Se o próprio titular estiver envolvido nos fatos, a lavratura caberá ao superior hierárquico imediato. O termo deve conter necessariamente a qualificação do servidor envolvido, a descrição sucinta dos fatos que acarretarão o extravio ou o dano do bem e o parecer conclusivo do responsável pela lavratura. Quando cabíveis, perícias e laudos técnicos devem ser juntados aos autos pela autoridade responsável pela lavratura. O servidor indicado como envolvido pode manifestar-se nos autos e juntar documentos em 5 dias. Esse prazo pode ser dilatado até o dobro mediante comprovada justificativa. Concluído o termo, o responsável pela lavratura o encaminhará ao Corregedor Geral, que decidirá quanto ao acolhimento da proposta do parecer conclusivo e homologará o termo. Se, na lavratura, a autoridade responsável concluir que o extravio ou dano decorreu do uso regular do bem ou de fatores independentes da ação do agente, a apuração será encerrada. Depois da homologação pelo Corregedor Geral, os autos serão encaminhados ao setor responsável pela gerência de bens e materiais para prosseguimento dos controles patrimoniais internos. Se o termo não for homologado, a decisão denegatória será fundamentada e o caso prosseguirá conforme a legislação aplicável. Repercussão disciplinar no termo circunstanciado administrativo. Se o dano ou extravio resultar de conduta culposa do agente, o encerramento da apuração para fins disciplinares fica condicionado ao ressarcimento ao erário do valor de mercado correspondente ao prejuízo causado. O ressarcimento pode ocorrer por pagamento, desconto em folha mediante autorização expressa do servidor, entrega de bem com características iguais ou superiores ao bem danificado ou extraviado, ou prestação de serviço que restitua o bem danificado às condições anteriores. O valor de mercado será definido pela média de pelo menos 3 orçamentos acostados ao processo simplificado. Nos casos de entrega de bem ou prestação de serviço, o termo circunstanciado administrativo deve conter manifestação expressa da autoridade que o lavrou sobre a adequação do ressarcimento realizado pelo servidor. É vedado usar termo circunstanciado administrativo quando o extravio ou dano do bem público apresentar indícios de conduta dolosa do servidor. Se não houver ressarcimento ao erário ou se forem constatados indícios de dolo, o processo será submetido à Corregedoria Geral e a apuração da responsabilidade funcional ocorrerá por meio do procedimento administrativo disciplinar cabível, após o juízo de admissibilidade. A apuração disciplinar não impede a cobrança do dano por tomada de contas especial ou outro procedimento ressarcitório cabível. Extravio ou dano causado por pessoa jurídica. Se houver indicação de responsabilidade de pessoa jurídica decorrente de contrato celebrado com a administração pública, cópias do termo circunstanciado administrativo e dos documentos serão remetidas ao fiscal do contrato administrativo. O fiscal adotará as providências necessárias ao ressarcimento do valor do bem danificado ou extraviado, conforme o contrato e a legislação pertinente. Se não houver ressarcimento ao erário ou houver indícios de dolo, e se a situação concreta puder ser enquadrada como ato lesivo previsto na Lei Federal nº 12.846 de 2013, conhecida como Lei Anticorrupção, ou na Lei Federal nº 14.133 de 2021, conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, o processo será submetido à Corregedoria Geral para apuração de responsabilidade por processo administrativo de responsabilização, conforme a legislação aplicável. Comparações que mais caem em prova: averiguação e investigação preliminar sumária são diferentes. A averiguação é feita pela chefia imediata ou por servidor designado pela chefia, fica limitada ao ambiente interno do tribunal, não admite diligências externas, tem prazo de 15 dias prorrogável uma vez por igual período, e não gera sanção direta.
A investigação preliminar sumária é instaurada pelo Corregedor-Geral, conduzida por servidor designado pelo Corregedor-Geral, tem caráter sigiloso, admite diligências internas e externas, pode requisitar informações de outros órgãos, tem prazo de 180 dias prorrogável uma vez por até 90 dias, e também não gera sanção direta. Correção e sanção disciplinar também são diferentes. A correção é ação educativa da chefia quando há irregularidade sem infração formal. Ela pode ser verbal ou escrita, não é sanção e busca orientar. A sanção depende de procedimento próprio, como sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. Mediação e termo de ajustamento de conduta também não são a mesma coisa. A mediação resolve conflitos ou situações de baixo potencial ofensivo antes do procedimento disciplinar, por diálogo conduzido por terceiro imparcial sem poder decisório. O termo de ajustamento de conduta é compromisso formal entre administração e servidor, voltado à correção de infração de baixo potencial ofensivo, com medidas e obrigações específicas. Termo de ajustamento de conduta e termo circunstanciado administrativo também são diferentes. O termo de ajustamento de conduta trata de infração disciplinar de baixo potencial ofensivo e busca reeducar o servidor. O termo circunstanciado administrativo trata de extravio ou dano de bem público com prejuízo de pequeno valor. Sindicância investigativa, sindicância patrimonial, sindicância acusatória e processo administrativo disciplinar também não podem ser confundidos. A sindicância investigativa busca autoria ou materialidade. A sindicância patrimonial busca indícios de enriquecimento ilícito ou evolução patrimonial incompatível. A sindicância acusatória tem rito sumário e é usada quando a infração não enseja penalidade maior que suspensão. O processo administrativo disciplinar tem rito ordinário e é usado para infrações puníveis com demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. O procedimento sumário possui hipóteses exclusivas. Ele se aplica apenas a abandono de cargo, inassiduidade intermitente e acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Abandono de cargo é ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade intermitente é ausência injustificada por 60 dias intercalados em 12 meses. Prazos essenciais para memorizar a averiguação deve terminar em 15 dias, prorrogável uma vez por mais 15 dias. A investigação preliminar sumária deve terminar em até 180 dias, prorrogável uma vez por até 90 dias. Depois da averiguação ou investigação preliminar sumária com indicativos de infração, o servidor poderá ser intimado para manifestação oral ou escrita em 10 dias. Na mediação, a outra parte tem 10 dias para responder ao convite formal. A mediação deve terminar em 60 dias, prorrogável por mais 60 dias mediante justificativa. No termo de ajustamento de conduta, o servidor pode propor celebração em até 10 dias após tomar conhecimento do processo disciplinar. A convocação para audiência deve ser entregue com pelo menos 5 dias de antecedência. Se houver recusa do termo, pode haver nova audiência em até 5 dias. Se a recusa decorrer de discordância sobre condições, o interessado pode apresentar contraproposta ao Corregedor-Geral em até 5 dias. O prazo de cumprimento do termo não pode exceder 24 meses, salvo quanto a resíduo de reparação de dano. Ao fim do prazo, a chefia tem 10 dias para apresentar relatório. No termo circunstanciado administrativo, o servidor envolvido tem 5 dias para manifestação e juntada de documentos, prazo que pode ser dilatado até o dobro mediante justificativa. Questões comentadas transformadas em orientação de prova. A primeira ideia cobrada é a correção pela chefia. Quando a chefia percebe comportamento inadequado, como erro reiterado na execução de tarefas, sem indício de infração disciplinar formal, a medida correta é o exercício da correção no controle primário. Não é sindicância, não é investigação preliminar sumária, não é sanção e não é necessariamente termo de ajustamento de conduta. A segunda ideia cobrada é a investigação preliminar sumária. Quando o Corregedor-Geral instaura procedimento sigiloso, conduzido por servidor designado, para apurar notícia genérica sem elementos mínimos de autoria ou materialidade, a resposta é a investigação preliminar sumária. A terceira ideia cobrada é a denúncia anônima. Mesmo que a denúncia anônima seja detalhada, com autoria presumida, data e elementos verificáveis, ela não autoriza processo administrativo disciplinar direto com base exclusiva nela. Exige apuração prévia. A quarta ideia cobrada é a questão de saúde durante a averiguação. Se surgirem indícios de que a conduta irregular pode estar relacionada a problema de saúde, deve haver perícia médica e suspensão do procedimento. A quinta ideia cobrada é a mediação. Se a Corregedoria-Geral oferece mediação a 2 servidores em conflito funcional, sem dolo e sem prejuízo ao erário, a medida é cabível como instrumento preventivo e consensual. A sexta ideia cobrada é a vedação temporal da mediação. Se o servidor já foi beneficiado com mediação ou instrumento de solução consensual há menos de 3 anos, a mediação é vedada. A sétima ideia cobrada é o termo de ajustamento de conduta. Se há infração de baixo potencial ofensivo, sem dolo, com histórico funcional favorável e desejo de ajustar conduta, o instrumento adequado é o termo de ajustamento de conduta. A oitava ideia cobrada é o descumprimento do termo de ajustamento de conduta. Se o servidor descumpre as obrigações assumidas, deve ser instaurado procedimento disciplinar cabível. A nona ideia cobrada é o termo circunstanciado administrativo. Se um bem do tribunal é danificado com prejuízo de pequeno valor, o procedimento adequado é o termo circunstanciado administrativo.
A 10ª ideia cobrada é a ausência de culpa no termo circunstanciado administrativo. Se o dano ao bem decorreu de uso regular e sem culpa do servidor, a apuração será encerrada após homologação. A 11ª ideia cobrada é o sistema de controle da disciplina. Prevenção, detecção e correção integram o sistema de controle da disciplina, juntamente com mediação, termo de ajustamento de conduta, termo circunstanciado administrativo, apurações preliminares, sindicâncias e processos sancionatórios. A 12ª ideia cobrada é o prazo da averiguação. O prazo é de 15 dias, prorrogável uma única vez por igual período. A 13ª ideia cobrada é a natureza da investigação preliminar sumária. Ela tem caráter preliminar e informativo, não sancionatório. A 14ª ideia cobrada é a manifestação após averiguação ou investigação preliminar sumária. O prazo é de 10 dias, quando a Corregedoria Geral intimar o servidor. A 15ª ideia cobrada é a natureza jurídica do termo de ajustamento de conduta. Ele é instrumento consensual e pedagógico, não sanção disciplinar. Gabarito comentado das questões finais. Questão 1. A resposta é a letra B, porque a atuação da chefia diante de erro funcional sem infração formal caracteriza exercício da correção no controle primário. Questão 2. A resposta é a letra D, porque o procedimento sigiloso instaurado pelo Corregedor-Geral para apurar notícia sem elementos mínimos é investigação preliminar sumária. Questão 3. A resposta é a letra C, porque é vedada a instauração direta de processo administrativo disciplinar com base exclusivamente em denúncia anônima. Questão 4. A resposta é a letra C, porque indícios de problema de saúde exigem perícia médica e suspensão da averiguação. Questão 5. A resposta é a letra C, porque a mediação é instrumento preventivo e consensual cabível antes da instauração de procedimento disciplinar, quando presentes os requisitos. Questão 6. A resposta é a letra B, porque a mediação é vedada se o servidor foi beneficiado com o instrumento há menos de 3 anos. Questão 7. A resposta é a letra C, porque o termo de ajustamento de conduta é adequado para infração de baixo potencial ofensivo, sem dolo e com histórico funcional favorável. Questão 8. A resposta é a letra C, porque o descumprimento do termo de ajustamento de conduta leva à instauração do procedimento disciplinar cabível. Questão 9. A resposta é a letra D, porque dano ou extravio de bem com prejuízo de pequeno valor deve ser tratado por termo circunstanciado administrativo. Questão 10. A resposta é a letra C, porque, se o dano decorreu de uso regular e sem culpa, a apuração será encerrada após homologação. Questão 11. A resposta é a letra C, porque prevenção, detecção e correção integram o sistema de controle da disciplina. Questão 12. A resposta é a letra B, porque a averiguação possui prazo de 15 dias, prorrogável uma única vez. Questão 13. A resposta é a letra C, porque a investigação preliminar sumária tem caráter preliminar e informativo. Questão 14. A resposta é a letra D, porque o prazo de manifestação após averiguação ou investigação preliminar sumária com indicativos de infração é de 10 dias. Questão 15. A resposta é a letra B, porque o termo de ajustamento de conduta tem natureza consensual e pedagógica. Fechamento para revisão oral. Para revisar esta aula rapidamente, memorais a lógica do sistema. Primeiro, a administração deve prevenir, orientar e corrigir. Segundo, se aparecer uma notícia de irregularidade sem elementos suficientes, usar-se averiguação ou investigação preliminar sumária, conforme a autoridade e a complexidade. Terceiro, se houver conflito interpessoal ou infração de baixo potencial ofensivo, sem dolo, sem má-fé e sem dano não reparado, pode haver mediação. Quarto, se houver infração de baixo potencial ofensivo e necessidade de compromisso formal de correção, pode haver termo de ajustamento de conduta. Quinto, se houver dano ou extravio de bem público de pequeno valor, usar-se termo circunstanciado administrativo. Sexto, se houver indícios suficientes de infração que exija punição, aí cabem sindicância acusatória, procedimento sumário ou processo administrativo disciplinar. A banca vai tentar confundir instrumentos. Quando aparecer chefia imediata, erro de postura ou erro de tarefa sem infração formal, pense em correção. Quando aparecer chefia imediata apurando internamente indícios iniciais, pense em averiguação. Quando aparecer corregedor-geral, procedimento sigiloso, servidor designado e diligências internas e externas, pense em investigação preliminar sumária. Quando aparecer terceiro imparcial, diálogo, voluntariedade e ausência de poder decisório, pense em mediação. Quando aparecer compromisso formal, baixo potencial ofensivo, reeducação e obrigações assumidas pelo servidor, pense em termo de ajustamento de conduta. Quando aparecer dano ou desaparecimento de bem com pequeno valor, pense em termo circunstanciado administrativo. Esse é o mapa mental da aula. A disciplina no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é um sistema escalonado. Nem todo problema vira processo punitivo. A resolução começa pela prevenção e pela correção, passa por apurações preliminares e soluções consensuais, e reserva a sanção para os casos em que houver indícios suficientes e necessidade de responsabilização formal.